Olá pessoal, tudo bom? Mais uma reflexão na quarentena. Estamos aqui para discutir hoje um assunto um pouco complexo, em três pontos, né? Eu quero propor a gente refletir sobre como o início do capitalismo, né, e o crescimento do pensamento do liberalismo levou à construção de uma sociedade no Brasil em cima de uma questão escravista, né? Em cima da escravidão. Como é que isso foi possível? E mostrar, né, através de alguns autores, que existe uma certa mistificação, um certo senso comum que a gente precisa desconstruir. Eu vou trabalhar com John Locke, um filósofo inglês, que é considerado o pai do liberalismo econômico, o pai do liberalismo político, que depois vai se tornar liberalismo econômico através de Adam Smith, tá? E vamos falar também de um outro autor mais contemporâneo, chamado Domenico Losurdo, que é um italiano, que faz um estudo profundo e muito bom sobre como o liberalismo ele é contraditório, uma vez que uma das premissas do liberalismo, como o próprio nome diz, é a liberdade. E o outro autor que eu quero trabalhar com vocês, que é importantíssimo, ultra contemporâneo nosso, muito bom, faz um trabalho que eu admiro muito, é Gessé de Souza, que vai fazer a desconstrução, né, da nossa concepção de teoria de construção da sociedade brasileira, que é tida como uma sociedade construída em cima de uma herança luso-brasileira, de uma coisa vinda de Portugal, jogando todas aquelas coisas de vícios, dizendo que os portugueses é que trouxeram para cá e tudo mais, como se a questão da escravidão e do racismo fosse culpa só dos portugueses. Então a gente vai trabalhar, né, com eles hoje. E o crescimento dos burgueses na Europa começam movimentos que vão buscar derrubar o sistema de produção, o modo de produção feudalista, que tinha como poder central o monarca, né, o rei. E para isso eles vão começar a incentivar, né, com que pensadores que tenham ideias contrárias aos pensadores que faziam com que essa questão do patriarcado, essa questão da herança do poder, como era no feudalismo, né, a herança do monarca, fosse o absoluto poder, né, tido como escolhido por Deus, né, o divino, isso começasse a ser combatido. E John Locke, um inglês, nascido no século XVI, 17, desculpe, ele vai, a princípio, não vai ligar para isso, mas um determinado período da sua vida ele vai ser acolhido como um terra patente, que eles chamavam, né, um dono de terras, né, um classe média. Ele vai ser um literato, um cara que era médico, que era estudioso, que estudava a política. Ele vai ser incorporado por uma parte da nobreza de um duque muito respeitado na Inglaterra, que vai ser tipo um protetor dele, né, e um incentivador. Claro que tudo isso a gente sabe que nada mais são do que juntar o útil ao agradável, né? E eles vão começar a escrever teses para contrapor essa teoria da herança divina, né? E Locke vai conseguir com muito sucesso ajudar, inclusive, não definitivamente operando e tal, mas com seus escritos vai ajudar a Revolução Burguesa, que vai acabar chegando ao que a gente chama de a Revolução Gloriosa, aonde eles vão conseguir colocar um rei, que se eu não me engano é Jorge III, mas que é um rei, que é aquele rei que aceita o parlamento, que aceita não ter os plenos poderes. E aí a burguesia consegue, enfim, com esses ideários da natureza do homem, né, que Locke escreve,
a natureza da liberdade do homem, a natureza da propriedade, né? Onde Locke coloca que o homem tem o direito à propriedade, que a propriedade é uma coisa e o poder sobre o homem é outra, que nenhum homem pode ter o poder sobre o outro. Isso tudo ele vai conquistando, ele vai conseguindo dar embasamento para que essa revolução gloriosa ocorresse, né, definitivamente, e a partir de então a Inglaterra passa a ser um país com uma monarquia parlamentar, como até hoje é, né? E desse pensamento de Locke, que era um defensor da liberdade, mas que a gente precisa lembrar que nesse período a Inglaterra já era um país escravocrata, a Inglaterra já era um país colonizador, um dos maiores colonizadores, assim como a Holanda, como Portugal e Espanha. Eles eram as grandes potências colonizadoras da época. E já era um país que fazia tráfico de escravos. Interessante porque você vê um país que lutava tanto pela liberdade contra a escravidão, que eles chamavam de escravidão da ditadura de única pessoa ter o poder sobre todos os outros, que era no caso o rei, que eles tanto queriam derrubar. Para eles isso era uma escravidão. Mas eles não enxergavam em escravidão em se tratando da própria escravidão em si, de você tirar o africano, o negro, das suas terras, e aqui eu estou falando da escravidão moderna, tá, gente? Que fique bem claro, a gente não está falando, não está tratando da escravidão antiga, que tinha uma outra forma de escravidão, não tinha nada com relação à questão da pele, da cor da pele, era devido a conquistas em guerras ou dívidas. Mas o que a gente está falando aqui é de um outro tipo de escravidão, uma escravidão totalmente comercial, onde seres humanos são tratados como mercadoria e animais, tá? Que animaliza o ser humano. E isso daí é muito contraditório. E aí Domênico Lossurdo, com o seu livro, eu antes estava citando do John Locke, 2 Tratados para o Estado, que é o que ele usa para conseguir derrubar a tese do patriarcado e do feudalismo, né, que sustentava o feudalismo com a questão do rei. E aí Domênico Lossurdo, que é um pensador contemporâneo, ele vai denunciar, através de vários documentos no seu livro Contra a História do Liberalismo, como é contraditório o liberalismo capitalista, né? Como que o capitalismo desde sempre é contraditório, através de uma luta por uma liberdade que não enxerga a escravidão que promove a outros, né? Então ele vai citar vários momentos, é interessantíssimo esse livro, eu vou deixar a indicação da leitura, porque ele mostra diversas falas, né, em defesa contrárias a essa tal escravidão, né, em defesa da liberdade, mas, ao mesmo tempo, outros pensadores que vão rebater, dizendo, ora, como vocês podem falar de liberdade, vocês querem ser os campeões da liberdade, se vocês não reconhecem a escravidão de homens que vocês retiraram lá do continente deles para levar para seus países, para suas colônias, né? E aí, nesse momento, a gente já está falando também dos Estados Unidos, que já era uma colônia inglesa na época, e ele também vai mostrar, o Lossurdo, como que já lá nos Estados Unidos, os senhores de terra e os senhores de escravo, já criar atritos com a Inglaterra, já não querendo mais ser colônia, né, devido às altas taxações que eram cobradas aos senhores escravos da América, né, no Atlântico, do outro lado do Atlântico, como que eles vão reclamar disso em escritas, onde eles tratam isso como uma escravidão, que eles não podem ser escravos da coroa, que eles não podem ser escravos desse poder da Inglaterra. E isso a Inglaterra já tinha passado da questão do absolutismo para a monarquia parlamentar. Mas mesmo assim, a imposição da metrópole em cima da colônia, que se fazia presente, fazia com que os senhores de escravos, entre eles pessoas ilustres, como os que assinaram a independência dos Estados Unidos, eu cito aqui Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e o próprio primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, que foram todos eles senhores de escravos. Eles reclamavam veementemente
dessa dominação, dessas taxas altas, dizer que isso era a imposição do homem à escravidão, sendo eles senhores de escravos. Então, Domênico Losurdo trata disso como as verdades mais incômodas, né? As verdades mais constrangedoras que você pode ver. Adam Smith, ele chega como ele vai tratar, ele vai ser o cara que vai desenvolver o liberalismo na parte econômica e vai escrever a naturalização de uma nação ser mais rica que a outra. Na Riqueza das Nações ele tenta explicar por que alguns países são mais ricos que outros. A gente sabe que isso não pode ser aceito dessa maneira, porque a desigualdade não é uma coisa natural, né? Mas Adam Smith tem esse papel. Só que Adam Smith ele condenava a escravidão. Mas ao condenar a escravidão, ele também, e Losurdo mostra isso em documentos onde o Adam Smith fala contra a escravidão, ele se contradiz, porque ele diz que só através de um governo despótico, de um governo ditatorial, seria capaz de se suplantar os interesses dos senhores de escravos, que eram quem estavam no poder e que jamais, num país livre, aceitariam acabar com a escravidão. Ora, vejam bem, ícones do liberalismo econômico diz que para se acabar com a escravidão teria-se que lutar teria que ser através de um país déspota, de um país ditatorial que chegaria ali, simplesmente suplantaria a escravidão, terminaria de uma vez com a escravidão. É uma baita contradição, né? Mas que Losurdo prova no seu livro. Ele mostra que Adam Smith se coloca nessa posição constrangedora. E é muito constrangedor porque você vê ao tempo todo como que o liberalismo econômico e o liberalismo político ele é contraditório. Ele prega uma liberdade, como a gente diz sempre, né, aqui, essa liberdade não é para todos, né? É uma liberdade para poucos, ok? Então isso daí para a gente ter uma ideia, né, como desde lá do início da primeira fase, quando eles se lançam aos mares, né, as grandes navegações, que o capitalismo começa a sua parte expansionista, né, quando consegue, enfim, derrotar o feudalismo e começa a expansão através de novas terras e novos mercados, como que desde então o liberalismo ele vai crescendo com as ideias de Locke e vai se mostrando altamente contraditório a partir do momento que o próprio Locke era senhor de escravos, tinha ações na Companhia Africana de Navegação, que era uma das principais companhias de tráfico negreiro. Então, assim, você vê que liberdade era essa que eles pregavam para que homens. Uma coisa interessante, porque Locke, nas suas teses, ele dizia que todo homem que fizesse um mal a outro homem deveria ser castigado. E que aqueles homens que não tivessem condições de ter a maturidade considerada legítima deveriam ser dominados por outros homens. Quer dizer, ele estava ali dando a base, a pavimentação para que houvesse uma desculpa para a escravidão do povo africano, do povo negro. E aí a gente vai chegar aqui no Brasil com Gessé de Souza, que para mim foi quem conseguiu de verdade, na minha opinião, através do seu estudo maravilhoso, decifrar o que a gente realmente tem no Brasil, por que a nossa sociedade ela é uma sociedade escravocrata até hoje e tão cruel, e por que a violência contra a pobreza e contra os negros ela é tão banalizada. Na minha opinião, ninguém melhor do que Gessé de Souza explicou isso. Tá? E ele pega justamente trabalhos de intelectuais brasileiros anteriores a ele para fazer essa análise. Ele pega trabalhos, por exemplo, de Gilberto Freire, ele pega trabalhos de Sérgio Buarque de Holanda, ele pega trabalhos de Rodrigo Faoro, ele pega trabalhos de intelectuais que tentaram retratar e tentaram de alguma maneira explicar por que da nossa sociedade ser como é. Né? E ele vai relendo e com um olhar sociológico treinado de um grande pesquisador, ele vai conseguindo enxergar o que esses próprios intelectuais, ao relatar de forma exemplar, como ele mesmo diz, como era a vida aqui no Brasil, eles não conseguiram perceber.
E aqui vale uma coisa interessante, para a gente entender bem. A forma de escravidão feita no Brasil não foi igual à forma de escravidão feita nos Estados Unidos. Isso eu vi em Lossurdo e eu vi também através de Gessé e outros estudos que eu já havia feito. Isso já tinha percebido. Primeiro, os Estados Unidos ele usa os escravos de uma forma fabril, tá? De uma forma fabril, industrial, para trabalho, tá? E eles evitam o contato, eles não querem, eles mantêm uma distância dos escravos. Aliás, os Estados Unidos ele é assim até hoje. Eles têm lá, os Estados Unidos têm uma grande diversidade, entre aspas, porque lá as pessoas de origem branca, europeia, dificilmente, sejam elas de qual for, seja italiana, seja alemã, seja inglesa, seja irlandesa, seja escocesa, ou qualquer outro que seja, dificilmente se misturam com os afro-americanos ou com os ameríndios, os índios americanos, né? Assim também como os hispânicos. Não há uma troca interracial. Você fala, não há relações? Claro, você vai ter casos de casamento de branco com negro, você vai ter casamento de hispânico com branco, mas isso não é uma coisa tão simples e tão casual e tão frequente como a gente vê no nosso caso aqui brasileiro. Isso é uma das diferenciações. E também isso mostra o porquê de uma identidade tão arraigada, tão forte dos negros americanos, a ponto deles conseguirem esses movimentos tão fortes como a questão da morte de George Foreman. Isso explica um pouco porque que a identidade negra americana é tão poderosa, mesmo eles sendo apenas 15% da população de lá. Mas voltando a falar do Gessé, então o Gessé ele vai lá e busca, por exemplo, em Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, e ele vai e descobre que o Brasil, de 1531, quando começa a organização civil no Brasil, começa a chegar aqui homens, e esses homens, num lugar onde não há presença do Estado, eles vão começar a ter total liberdade de fazer o que eles quiserem. E vão receber todo o aparato necessário para isso. Vão tentar escravizar os índios, vão pegar as índias, vão se relacionar com as índias, vão ter os escravos negros e vão também se relacionar com esses. O senhor de terras, nesse momento, ele é a autoridade maior, sejam quantos forem, e cada um deles, no seu núcleo de terras e no seu núcleo familiar, é como se ele fosse um pequeno reinado. Então ali existe uma forma que foi até estudada pelo próprio Gilberto Freire, que aqui no Brasil a forma de tratamento com relação aos escravos foi muito semelhante ao que os portugueses acabaram aprendendo da época em que os mouros, os muçulmanos, estiveram com domínio em Portugal. Então, eles falam que como que um muçulmano ele trata os seus escravos? Ele se relaciona com as mulheres, ele tem haréns, né? Ele tem uma vida poligâmica, e aos filhos dele, que esses filhos que resolvem seguir todos os ensinamentos e religião daquele pai, ele geralmente consegue receber do pai o reconhecimento, né? E aí ele deixa de ser ilegítimo. Não estou dizendo que aqui aconteceu da mesma maneira, mas a gente sabe que os portugueses eles tinham uma relação de intimidade, não estou dizendo de amor nem de carinho, estou dizendo de intimidade muito próxima com os seus dominados, né? Então isso cria um patriarcado. Esse patriarcado ele vai ser na base do sadismo, da violência, né? As mulheres vão ser forçadas a ter relações, vão ter filhos, e alguns desses filhos eles vão ser usados como mão de obra, outros vão ser usados como pessoas de confiança. Daí tão comum a figura do capitão do mato, né? Porque 99% dos capitães do mato eram filhos ilegítimos. E isso vai acontecendo e vai aumentando e vai ampliando. E também há uma estratégia de
famílias ampliadas, famílias grandes. Por quê? Porque você teria mais pessoas para trabalhar na terra e pessoas da sua confiança. Além da compra, lógico, dos escravos que iam cada vez mais chegando. E aqui no Brasil também tinha outra coisa que nos Estados Unidos não tinha muito, era a questão dos negros da casa, né? Diferente dos negros da lavoura, os que só ficavam na senzala. Então, essas relações sadomasoquistas, elas aconteciam, elas existiam e delas resultavam os que Gilberto Freire vai chamar de mestiços. Com o passar do tempo, esse período enorme sem Estado que o Brasil vai ficar, vai fazer com que esses senhores ganhem muito dinheiro, acumulem muita riqueza, né? E que vão se tornar homens muito poderosos. Mas quando é que isso vai ter um primeiro impacto, uma primeira cisão? Quando, em 1808, a família real portuguesa, vem, fugindo da guerra contra Napoleão, vem e transfere a metrópole para o Brasil. Traz aqui para cá a coroa, né? O rei de Portugal vem com a sua família para o Brasil e junto com ele todo o aparato de uma instituição pública, de Estado, de poderes, né? Seus funcionários públicos, pessoas da nobreza, né? Os nobres. E isso daí vai criar um impacto social naqueles que já estavam aqui e que achavam que eram donos de tudo, né? Então isso daí também é importante para a gente entender esse processo. Tá? É importante para entender esse processo. E começa assim uma pequena revolução de revalorização, de europeização da elite brasileira. Tá? Isso tudo, gente, para dizer que, ao contrário do que muitos pensam, não foi uma herança. O Brasil não foi construído através de uma herança que veio pelo vento, pelo ar, como diz Gessé, como se fosse um vírus lá de Portugal, porque os portugueses mesmo nunca tiveram contato com a escravidão. Portugal não teve, dentro de Portugal não teve. As suas colônias tiveram. Portugal foi um grande colonizador, as suas colônias tiveram, ele teve colônias na África, onde ele também escravizou muita gente, mas lá em Portugal as pessoas não tinham contato com a escravidão. Outra coisa também que é uma narrativa que tenta legitimar de forma equivocada que o Estado brasileiro é um Estado corrupto. Veja, o Estado não existia no Brasil. Aqui era tudo, de certa maneira, privado, né? Pertencia aos senhores de terra, aos senhores de escravos, aos senhores de engenho, que eram quem estavam aqui antes de chegar a família real. Eles que organizaram o que existia de organização, que não chegava a ser um Estado, foi organizado por eles e, portanto, por uma questão privada. E quando esse Estado chega de fora e tenta se estabelecer aqui, na verdade ele sofre um impacto de fora para dentro, né? Esses senhores, eles não vão aceitar de uma forma assim simples, eles vão impor a sua vontade, né? Dom João estava numa posição difícil e não poderia chegar aqui e já sair chutando o balde, que não ia dar certo. Então, na verdade, o que a gente tem é uma tomada privada desses senhores ao Estado. Eles tomam o Estado para si, né? Então, na verdade, é o oposto, né? O Estado não vem corrupto, ele é corrompido aqui pelos que já estavam aqui, que conviviam de forma totalmente quase sem lei. A lei eram eles, né? E para eles era muito incômodo que de repente viesse alguém de fora e começar a impor regras. Então tudo isso é importante para a gente refletir. A chegada da família real, chegam também as ideias liberais, porque a Inglaterra vem junto, a Inglaterra é tutora de Portugal, né? Portugal confia à Inglaterra que enquanto a família real esteja fora de Portugal, que quem cuide de Portugal seja a Inglaterra, e junto com eles vão chegar as ideias, os ideários liberais. E uma das coisas que o liberalismo ele prega é o individualismo. E uma das formas de ascensão no individualismo é o conhecimento. O conhecimento, há muito tempo na Europa, já era um divisor entre aqueles que iam ser pessoas
que iam ascender socialmente e aqueles que iam ser os desvalidos. E isso vai começar a criar no Brasil uma nova classe. Por quê? Aqueles que, como chamados pelo Gilberto Freire e o Gessé mantém, os mestiços reconhecidos pelos senhores, pelos seus pais, eles vão passar a ocupar lugares, né, nas áreas urbanas e vão passar a ser os que vão receber esses conhecimentos, esse estudo, esse letramento. Ou alguns vão chegar aí a viver na Europa para estudar, vão ser pagos pelos pais as viagens à Europa, porque esses vão ascendendo na sociedade. E além das outras coisas, as outras novidades, as vestimentas, as formas de falar, as modas, tudo isso que era muito estranho para quem já vivia aqui e que de repente se abre, né? O crescimento de um núcleo urbano que se transfere de Salvador para o Rio de Janeiro, já que a família ela vem para ficar e prefere ficar no Rio de Janeiro, né? Faz com que muitos desses senhores tenham que trocar suas casas grandes por sobrados, né? Nas áreas urbanas. E isso, por incrível que pareça, vai piorar ainda mais a situação dos escravos. Vai fazer com que eles ainda fiquem mais ainda relegados, cada vez mais, de uma forma de vida pior, em condições piores e mais degradantes. Mas esses mestiços, tidos mestiços porque eram filhos que foram reconhecidos pelos pais e que começam a ascender de forma rápida nessa nova sociedade, e que isso vai ter continuidade com Dom Pedro I e depois com Dom Pedro II. Dom Pedro II, então, que vai trazer muita modernidade para o Brasil, vai ser ali o que Gessé chama de pré-história da formação da classe média brasileira, o que ele depois vai chamar de a ralé da elite, né? Que é a classe média brasileira, que são aquelas pessoas que acham que são ricas, mas não são ricas, e que acham que estão ali colados com a elite, que podem tudo, e que o resto, e que vão fazer o trabalho que a elite precisa de manter os trabalhadores que estão abaixo, e o outro extrato que está mais abaixo, que é ligado diretamente aos escravos da época do passado, que hoje nós vemos vivendo nas favelas, nas formas piores de vida, subemprego, empregos informais. Então, essa classe média que vai ser a, digamos assim, protetora da elite para que essas pessoas não se aproximem deles, né? Criando uma total segregação, uma total separação, exclusão entre as pessoas mais ricas e os estratos mais pobres da população. Bom, espero que vocês já tenham percebido com isso que essa nossa classe média, ela nada mais é do que a mistura, a miscigenação de povos brancos, pretos e os nossos índios, os indígenas. Então, assim, esses mestiços que hoje são a classe média, que se acham superiores a tantos outros, nada mais são do que, como o Gessé bem coloca, a ralé da elite. E que vão ajudar a construir essa narrativa de que o Estado é o lugar do ruim, do sujo, do que é errado, do que é corrupto, né? O Estado brasileiro ele já vai nascer com esse estigma de ser corrupto, de ser um Estado corrompido, né? Mas a gente não pode esquecer de colocar que esse Estado que surge aqui no Brasil, ele é um Estado que já é tomado logo de início do privado tomando o público, né? Essa elite que já se apossa do Estado, que vai fazer esse Estado trabalhar para ela. Então, se ele é um Estado corrupto, é porque nós temos não um povo corrupto, não trabalhadores corruptos, mas sim uma elite escravocrata corrupta, que faz até hoje do Estado o que bem quer, né, para se satisfazer. Bom, e aí, pessoal, isso explica bastante para a gente por que nós temos uma sociedade hoje tão racista, tão
preconceituosa, né? Tão, com um discurso de ódio tão grande, uma sociedade que marginaliza a pobreza, onde as pessoas que vivem nas favelas são tratadas de forma animalesca, né? Porque isso também tem muito a ver com a questão tanto do liberalismo com a questão da escravidão, é quando você transforma não só a pessoa em objeto, em mercadoria, mas também quando você animaliza ela para tirar a coisa do sentimento de humanidade, para que você não sinta nada por ela. Né? As pessoas não sentem nada por elas. E, infelizmente, isso cresce de uma maneira tal que até entre as próprias pessoas das favelas isso vem acontecendo. A gente vem vendo gradativamente a perda da empatia, da compaixão, da revolta, da indignação, até mesmo dentro das próprias favelas. Tudo isso provocado por uma construção feita por uma base, toda ela feita de uma economia, de um Estado construído em cima de uma base de escravidão, tá? Que vai buscando sempre legitimar o discurso da submissão, da desmoralização, da humilhação, da coisificação do ser humano, da animalização do ser humano e colocando sempre a culpa nos outros, né? Nunca em si própria, nunca nessa sociedade que cresceu em cima de um patriarcado familiar sadista, né? Que fez todos os tipos de violências possíveis, né? E que hoje se coloca aí com ar de superioridade, controlando o nosso país, fazendo do Estado o seu servidor, né? O seu grande servidor, que está ali para servir a elite e não a população, e dizendo ainda que todos os políticos que ali estão são corruptos, colocando como se fosse uma grande... Né? E aí vale falar da Lava Jato, que quebrou o Brasil, né? Que legitimou esse discurso de ódio à política, de ódio aos políticos, de que todo político é ladrão, né? E de que política não resolve, e começou a trazer essas pessoas não políticas para o poder, né? Como nós estamos vendo aqui no caso do Rio de Janeiro, que estamos com um governador que está prestes a ser preso, que não era político, um prefeito que também é bispo e pouco fez pela política, que abandonou a cidade. Nós temos também lá em São Paulo um outro outsider, que é o João Dória, e por aí por diante a gente chegou até um presidente que também nunca foi político, ele mesmo sempre disse isso, apesar de ter ficado 6 anos em 6 mandatos, durante 6 mandatos no Congresso Nacional, mas que também nunca foi político. A gente está vendo o que está acontecendo agora com o combate à pandemia. Bom, eu espero que a gente tenha conseguido entender aqui, né, por que é tão difícil ver uma luta antirracista no Brasil, por que a gente não consegue uma mobilização contra o racismo, por que as pessoas não se reconhecem como negras, por que no país que tem a maior população negra do mundo, depois do país dos africanos, nós não conseguimos ter a indignação que deveria ter, como no caso de George Floyd, e a gente tendo casos aqui tão absurdos como o do João Pedro, como da menina Agatha Félix, como do menino Marcos Vinícius da Maré, e como, por último, o nosso menino Miguel, lá no estado de Pernambuco. Bom, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo porque é complexo. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, continuassem acompanhando a gente por aqui. Um forte abraço, se cuidem na pandemia e até a próxima.